Fala aí galera, beleza? Josman aqui na novo, seu mesmo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui as heel turns mais chocantes de todos os tempos na WWE, né? Antes de começar, claro, gostaria de pedir vocês que deixassem seu like no vídeo. E você que não é no canal, se inscreva. Bom, fazendo aí uma menção honrosa inicialmente aí nesse vídeo, eu vou trazer aqui Roman Reigns, né? Essa heel turn do Roman Reigns que resultou em um dos maiores heels, né, de todos os tempos, o personagem de Tribal Chief, né, do Roman Reigns. Roman Reigns que com o Babyface era um cara bem odiado, tals, era um cara ali bastante vaiado pela galera, né, que o pessoal reclamava ali da forçação de barra do Roman Reigns. E depois de um tempo sendo mocinho e mesmo assim sendo vaiado, o Roman Reigns finalmente abraça esse personagem de vilão e ele acaba se tornando aí um heel, né. Eu colocando a menção honrosa, gente, porque querendo ou não, essa heel turn aí do Roman Reigns não foi algo tão chocante assim. A gente meio que já esperava essa heel turn do Roman Reigns, então não foi algo que surpreendeu muito bem, né? Mas agora sim, entrando na lista principal, John Cena, né, cara? John Cena, ninguém melhor que ele para abrir essa lista, porque foi a heel turn mais recente que tivemos aí, né? É o John Cena que depois de anos e anos sendo o mocinho da galera, o cara da criançada, o cara que era dos bons costumes, tinha o slogan de nunca desistir. O John Cena, ele acabou fazendo uma heel turn em cima do queridinho atual aí da galera, que é o campeão, né, Cody Rhodes. E no caso foi depois do The Rock, né, ele oferecer aí uma heel turn, nem heel turn a gente pode dizer, né, oferecer aí um pacto, podemos dizer assim, com o Cody Rhodes, onde ele queria que o Rhodes vendesse a alma ali pra ele, né. E aí depois de um certo tempo o Cody Rhodes ali enrolando tal para responder, chegou ali no Elimination Chamber, né, o Cody Rhodes negou tal, e o John Cena que estava na turnê de despedida, né, ele já tinha participado do seu último Royal Rumble e participou aí do seu último Elimination Chamber, no qual ele venceu, né. E aí o John Cena estava lá do lado do Cody Rhodes, quando o Cody Rhodes negou, né, aí esse pacto, né, com o The Rock, e acabou que logo depois disso foi uma cena que foi o absolute cinema, né, como a gente pode dizer, porque foi literalmente ali o John Cena abraçando o Cody Rhodes depois dele negar essa aliança com o The Rock, e aí depois o The Rock fazendo ali o sinal, né, de cortar ali o Cody Rhodes, né, e aí o John Cena faz o low blow em cima do Cody Rhodes, fazendo assim a heel turn. Então foi uma heel turn aí que eu não vou dizer que foi a maior, né, não vou cravar que foi a maior, mas com certeza foi uma das mais chocantes de todos os tempos, porque o John Cena é considerado herói aí, não só isso, né, durante anos aí, foi considerado um herói pra criançada, depois de tudo que ele fez na WWE, né, então, querendo ou não, é um cara ali que ele representou muita coisa, e depois de todos esses anos ele fez essa heel turn, foi algo bem chocante. E para seguir aqui essa lista, né, a gente tem a heel turn do Stone Cold, que diga-se passagem, muita gente quando viu essa heel turn do John Cena, associou muito aquela heel turn do Stone Cold, porque ironicamente essa heel turn do Stone Cold foi feita em cima do The Rock, né? Só que aí se você comparar essas heel turns, basicamente pegando o contexto, né? O Stone Cold, ele era um cara ali que estava estourando em popularidade, só que aí no passado a gente tinha aquela rivalidade de Stone Cold e The Rock, né? E o The Rock, eu não preciso dizer nada, que na época também estava estourando em popularidade. Ele foi enfrentar ali o The Rock pelo Mundial, né? Na WrestleMania, diga-se passagem, main event de WrestleMania, então você já imagina aí o nível da luta. E aí, cara, a gente foi ter essa luta e ocorre que é o seguinte, o Vince McMahon aparece, né, lá no final da luta, e a gente imagina ali que em algum momento ele ia ajudar o The Rock. Até porque, pra quem não tá ligado, né, eu acho que a maioria deve lembrar, que o Stone Cold e Vince McMahon fizeram uma longa rivalidade lá na Tudo Era, que muitos até consideram que foi a melhor rivalidade de todos os tempos na WWE. Mas foi uma rivalidade ali muito louca, né, cara? E o The Rock foi um aliado do Vince McMahon nessa rivalidade, né? Fizeram até stable juntos. Então, assim, analisando ali o contexto, fazia muito mais sentido o Vince McMahon ajudar o The Rock. Só que aí acontece que o Vince McMahon se une ao Stone Cold e ajuda ali ele contra o The Rock. E no final, tá, ele se une para ali fazer com que o Stone Cold vença o Mundial do The Rock, né? E aí o pessoal vai bastante, todo mundo chocado e tal. Então foi uma heel turn que chocou bastante. E muita gente associa essa heel turn do Stone Cold com a heel turn do John Cena, né, cara?
Porque, assim, vamos lá para as referências, né? Primeiro que foi uma heel turn que foi feita em cima da Rock, que ironicamente, anos depois, entrou meio que na posição do Vince McMahon. Se vocês analisarem bem, esse personagem de Final Boss, de um cara mais executivo, tal, um cara dos negócios, lembra muito o personagem do Vince McMahon, cara, o personagem antigo do Vince McMahon, né? Não 100%, mas adaptado pro The Rock, se vocês analisarem, tem referências a esses personagens. Então, assim, é referência às situações, né? Então, querendo ou não, é um cara aí que fez essa referência, né, a essa antiga heel turn aí do Stone Cold. Muita gente associou, né, porque realmente são dois segmentos aí que tem suas associações, né. A gente também lembra muito aí da heel turn do Hulk Hogan, né, cara. Hulk Hogan, que assim como John Cena durante anos, foi considerado um mocinho, o carinha ali dos bons costumes e tal. Foi um cara que durante anos foi top guy da WWE, né. Ele foi um dos primeiros top guys da WWE. Ele levou muito ali na empresa, né? Com lutas, como por exemplo, aquela com o The Giant, né? Na WrestleMania, onde o Hulk Hogan fez ali aquele body slam em cima do The Giant. Mas em todos esses segmentos aí, a coisa que a gente tinha de semelhante era o Hulk Hogan sendo o mocinho. Só que aí, quando o Hulk Hogan vai para WCW, ele faz uma heel turn e se une com Scott Hall e Kevin Nash, que era a tag lá dos Outsiders, né? E eles formam a NWO. E foi algo bastante chocante, porque o Hulk Hogan, como eu falei pra vocês, era um cara que era visto como mocinho pela galera. Eu acho que ninguém imaginava de forma alguma que o Hulk Hogan ia se tornar esse vilão. E essa tal stable da NWO, que é considerada até hoje uma das melhores stables de todos os tempos, né? Muita gente usa essa stable como referência para criar outras stables, né? Mas considera essa heel turn do Stone Cold não, né, do Hulk Hogan no caso, foi uma heel turn aí que quebrou barreiras. Foi na realidade uma das, ou se não, eu acho que a primeira ali heel turn mais chocante que a gente teve, né, ali na WWE. Enfim, não a WWE, né, porque na época foi na WCW, mas depois a WCW foi comprada pela WWE, né, enfim, vocês entenderam. A gente também tem, gente, a heel turn do Seth Rollins, cara. Seth Rollins que durante anos aí ficou aí como membro do Shield, né? Junto com o Roman Reigns e o Dean Ambrose. E aí, cara, é até curioso porque é o seguinte. O Seth Rollins, pra quem acompanhou aí o Shield, ele era considerado como o elo mais fraco. Não sei se vocês percebiam isso, mas, cara, ó, vamos lá, vamos analisar. O Dean Ambrose, quando começou a ler stable, ele era visto como líder. Não é à toa que o Dean Ambrose ganhou o cinturão de campeão americano. E depois de um certo tempo, o Roman Reigns meio que se tornou o líder, o cara dominante dessa stable, né? E não é à toa que depois o Roman Reigns, ele foi campeão mundial e tal. Mas se analisarem bem, o Seth Rollins era visto como o elo fraco. Não é à toa que na maior parte das vezes, o Seth Rollins era o cara a ser pinado, né? Então assim, se vocês compararem os três, na época do Shield, o Seth Rollins era visto como o elo mais fraco, apesar de que disparado dos três, ele era o melhor em ringue. Só que aí o que acontece? O Shield está em rivalidade com o Evolution, que era Triple H, Batista e Randy Orton na época, né? O Ric Flair, ele não participou dessa rivalidade, apesar de que ele chegou a fazer uma participação em segmento, mas ele não chegou a participar no quesito luta, né? E aí, gente, o que acontece? O Shield vinha de vitória em cima do Evolution, 2 vitórias, diga-se passagem, né? Isso depois deles se voltarem ali contra a autoridade, que era a stable ali que a gente tinha na época, né? Que era tipo uma corporation do Vince McMahon, só que nesse caso ela era chefiada pelo Triple H. E aí, o que acontece, gente? A gente tinha ali esses três aí que vinham dessa vitória, né? E a gente tava lá no Raw e ocorre que o seguinte, o Batista, ele se separa do Evolution e se demite da WWE. E aí a gente só fica ali com Triple H e Randy Orton. E aí, lá se estendendo, né, passando ali nessa noite específica, né, nesse show, que no caso foi o show do Raw, a gente vê ali Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose juntos, né, lá aparentemente para brigar ali com o Triple H e com o Randy Orton. E daí ocorre que o Triple H em uma promo fala que a autoridade sempre tem um plano B. E acontece que o Seth Rollins, ele pega ali umas cadeiras, aparentemente para ajudar ali, né, a brigar com o Triple H e o Randy Orton. Só que aí não é isso que acontece. O Seth Rollins vai lá e dá uma cadeirada em cima do Roman Reigns,
e depois enche de cadradas ali o Dean Ambrose. E é uma cena que também é absoluto cinema, né? Porque a gente vê ali o jeito que o Seth Rollins deu a cadeirada no Roman Reigns. Essa cena que, diga-se passagem, foi repetida várias vezes, né? Como, por exemplo, a gente teve ali mais adiante o Sami Zayn se voltando contra o Roman Reigns, né? Na rivalidade da Bloodline. Mais adiante, anos depois, né? Mas a gente vê ali o público gritando, não, não! A galera gritando e tal. O pessoal chocado, né? Do jeito que foi essa heel turn. E foi depois dessa heel turn do Seth Rollins que a gente teve o surgimento do Seth Rollins, né, cara? Do grande heel que ele foi, de tudo que ele representou. E depois dele se unir à Bloodline, né? Não a Bloodline, no caso a Autoridade, né? Porque depois dessa heel turn dele, ele se juntou ali com o Triple H e a Autoridade. E depois venceu o Money in the Bank, teve cash-in WrestleMania e tal. Tudo que a gente sabe, né? Mas é fato que essa heel turn foi muito chocante e mudou bastante aí a carreira do Seth Rollins, que, como eu falei pra vocês anteriormente, era um cara ali que era visto mais como um cara das tags. Enfim, dando segmento, a gente teve ali a heel turn do CM Punk, cara. Essa heel turn do CM Punk, que também foi bastante chocante. Porque a gente tinha o CM Punk, que era um cara ali que tava com o top guy da WWE, e ele vinha muito em alta, cara. Ele tava com aquele reinado dele de vários dias como campeão mundial. E aí, a gente tinha ali o CM Punk que ia enfrentar o John Cena, né? Já que o John Cena tinha vencido o Money in the Bank, e ele usou essa maleta para fazer o cash-in ali contra o CM Punk pelo cinturão de campeão mundial, né? E eles foram ter o combate no Raw 1000. E nesse Raw 1000 que a gente contava com a presença do The Rock. E, cara, o CM Punk vinha muito em alta. Inclusive, ele estava ultrapassando o John Cena em vendas, pra vocês terem ideia do nível que o CM Punk estava naquela época. E aí, cara, o que acontece? Tem ali a luta, né? E o John Cena, quando ele ia, aparentemente, ele vencer o CM Punk pelo Mundial, ia fazer ali, eu não vou nem dizer que ele ia fazer o CM Punk da tap out, porque ele tinha aplicado o STF em cima do CM Punk, mas ele aparentemente ia botar ali o CM Punk para dormir. Só que aí acontece que o Big Show, que era meio que um outro rival ali do John Cena, né, naquele ano, ele interrompe a luta e ataca o John Cena, né, causando desqualificação. Só que aí o The Rock vem ali para ajudar o John Cena, né, o The Rock está presente naquele Raw 1000. E aí ele ataca ali o Big Show, né, salva ali o John Cena, e quando ele ia aplicar ali o People's Elbow em cima do John Cena, ele acaba sendo atacado nesse meio tempo aí pelo CM Punk. Isso que choca muita galera, né? E depois o CM Punk ainda aplica um GTS em cima do The Rock, né? E aí depois o CM Punk começa a falar lá que o público, depois desse ataque dele, né? Ele reclama que o público não tinha respeito por ele, que o público não valorizava ele. E tem toda aquela heel turn ali por trás de CM Punk. Mas com certeza aí foi uma heel turn muito chocante, né, cara? De um cara ali que tava tão em alta, né? Que é o CM Punk. E como eu falei anteriormente para vocês, ele estava quase ultrapassando o John Cena em quesito vendas. Então ele estava muito em alta e foi uma heel turn bem usada da WWE, diga-se passagem, né? Quem também fez isso foi o Daniel Bryan, cara. Daniel Bryan, que foi um outro cara aí que fez uma heel turn que, pelo amor de Deus, né? O Daniel Bryan não precisa falar nada. Principalmente ali do Daniel Bryan, não sei se vocês estão lembrados, mas o Daniel Bryan ele foi capaz de ficar tão em alta a ponto dele ir lá e mudar os planos do main event da WrestleMania. Porque originalmente a WWE queria fazer ali Randy Orton e Batista no main event da WrestleMania. Só que o Daniel Bryan vinha tão em alta, mas tão em alta, que a WWE pega e ela muda ali os planos e faz com que o Daniel Bryan seja adicionado, né, ali no combate e faça um combate triplo e que o Daniel Bryan ele vença o cinturão de campeão mundial no main event de WrestleMania. Daniel Bryan era absurdo ali no movimento Yes, né? Esse negócio de Yes pegou muito na época. Só que aí depois que o Daniel Bryan volta de lesão, a gente vê que ele tá numa certa baixa e tal. Ele tá com a dificuldade de voltar na rota do cinturão de campeão mundial. E aí chegando no contexto, o que a gente tem? AJ Styles como campeão mundial. O que acontece? O Daniel Bryan ele tem uma primeira title shot com o AJ Styles e ele acaba sendo derrotado por AJ Styles, né? E aí, mais adiante, ele tem uma segunda title shot e aí durante a luta o juiz acaba sendo acertado, né? E aí, quando o juiz não estava vendo, o Daniel Bryan ele aplica um low blow em cima do AJ Styles e aproveita para vencer o cinturão de campeão mundial e acaba aí, né, fazendo essa heel turn. E foi algo que foi muito chocante porque, convenhamos, o Daniel Bryan é um cara ali que tá aquele negócio de movimento yes, tá um mocinho da galera,
acaba pegando um personagem mais de rio, um cara mais ecológico, podemos dizer assim, né? Não é à toa que ele até muda ali o design do cinturão, um cinturão de madeira, se não for a memória, né? Mais da natureza, podemos dizer assim. Então, ele se autodeclara o campeão, o Planet Champion, né? O campeão do planeta. Então, foi uma heel turn, né, que a gente fez do Daniel Bryan, que foi algo bem chocante, porque o Daniel Bryan é sempre muito em alta em WWE com o negócio de yes, yes, yes. E essa heel turn dele foi algo muito chocante, né? Enfim, uma heel turn que também foi muito chocante em WWE foi a heel turn que a gente teve do Batista, cara. Porque é o seguinte, o ponto dessa heel turn que tornou ela muito chocante, ao meu ver, foi que ela foi feita em cima do Rey Mysterio, cara. E o Rey Mysterio é um cara que a gente sabe muito bem que é um dos lutadores da WWE que tem uma das maiores fanbases, né? Ele nunca foi heel na WWE. Em outras empresas antes de ir para a WWE, como por exemplo a WCW, ele já foi heel. Agora na WWE, o Rey Mysterio nunca foi heel. Sempre foi queridinho na galera, tal. O público sempre abraçou o Rey Mysterio. E o Batista fez uma heel turn exatamente em cima do Rey Mysterio. E o Batista, convenhamos que ele estava longos anos como babyface, cara. Teve toda aquela face turn do Batista que rendeu ali a carreira solo dele, né? Dele ganhando o Mundial em cima do Triple H na WrestleMania. Então ele teve uma história ali com o babyface. E aí o Batista faz uma heel turn exatamente em cima do Rey Mysterio, que inclusive tem um histórico com o Batista de fazer tag, né? Eles até chegaram a ser campeão de dupla, diga-se passagem. E daí ele faz essa heel turn em cima do Rey Mysterio, que chocou muita galera, né, cara? Porque além de ser um cara ali que é queridinho pra galera, que era o Rey Mysterio, o Batista teve histórico com o Rey Mysterio de fazer tag. Então foi algo que chocou bastante essa heel turn, né? A gente também tem, gente, a heel turn do Triple H, gente. Essa heel turn do Triple H que foi em cima do Shawn Michaels. Basicamente, Triple H e Shawn Michaels estavam formando ali o DX, né? E daí o Triple H vai, ele aplica um pedigree ali numa edição do Raw em cima do Shawn Michaels, inclusive num segmento do DX. E essa heel turn do Triple H que rendeu ali, né, a formação mais adiante do Evolution. E toda aquela rivalidade ali do Shawn Michaels com o Evolution e tal, muitas coisas essa heel turn acabou rendendo, né? Diga-se passagem que rendeu também a primeira Elimination Chamber, né, cara? Que se não me falha a memória, essa primeira Elimination Chamber que foi feita, eu acho que foi no Survival Series, né? Elimination Chamber que quando foi feito pela primeira vez, ele não era um pay-per-view, era em si uma estipulação. Anos depois, eu acho que lá para 2010, que o Elimination Chamber acabou sendo concretizado com um pay-per-view, né? De tão grandioso que ficou. Mas o Elimination Chamber, que durante essa rivalidade, né, foi feito pela primeira vez como só uma estipulação. Enfim, já que eu falei de Shawn Michaels, vamos falar da heel turn do Shawn Michaels também, né, cara? O Shawn Michaels que fez uma heel turn em cima do seu ex-parceiro de duplas, o Mari Janeri. Porque basicamente o Shawn Michaels, ele tinha ali a tag com o Mari Janeri chamada The Rockers, né? Essa tag que foi uma tag ali muito grandiosa, uma tag muito de sucesso ali nos tempos da era de ouro da WWE, né? E daí basicamente um segmento ali que a gente tava tendo, né? O Shawn Michaels aplica ali um Sweep She Music ali em cima do Mari Janeri, né? Se não faz memória, o golpe ali do Shawn Michaels não tinha esse nome na época. E ataca ali jogando o Mari Janeri no vidro que a gente tinha, né? Ali nesse segmento. E, cara, foi uma heel turn muito grandiosa, porque aí a gente teve o surgimento do Shawn Michaels, né? O Shawn Michaels que era só um cara das tags na época. E depois desse segmento, ele teve todo aquele histórico, né? Virou campeão intercontinental, Royal Rumble, entre outras coisas, né? Enquanto que o Mari Janeri ficou aí a ver navios, né? Foi um cara ali que ele ficou bem esquecido. E quando a gente lembra dele, o Mari Janeri é só aquele ex-parceiro do Shawn Michaels, né? Que coisa. Pra fechar aqui a lista, eu vou colocar, gente, a heel turn do Vince McMahon. Não sei se lembra dessa heel turn, mas basicamente a gente tinha ali o Vince McMahon em uma suposta rivalidade com a stable do Undertaker, né? Que é a stable lá do Ministry of Darkness, que basicamente foi considerado como, por muitos, né, o melhor personagem do Undertaker em todos os tempos na WWE. Que em resumo a gente tinha ali o Vince McMahon, né, rivalizando com essa stable. E daí quando essa stable aí do Vince do Undertaker, né, originalmente até então a gente tinha ali o Undertaker e tal nessa stable, só que ele deixava bem claro que tá se vindo a um bem maior, né, a algo maior, que tinha alguém que estava acima dele.
E daí, depois de anos, acaba se revelando que esse grande líder, né, era o Vince McMahon,